tema de hoje foi pedido por vocês, então eu tirei um tempo especial para pensar numa forma diferente e interessante de falar sobre isso, que é reciclagem. Então, além de trazer informações sobre o tema, eu também vim mostrar como eu faço na minha casa. Oi, eu sou Clarice, eu sou a criadora da Organíssimo e a minha proposta é servir como ponte para que você consiga se libertar dos seus hábitos atuais e consiga transformá-los em novos hábitos sustentáveis para que você possa viver melhor e em mais harmonia com esse mundo tão maravilhoso. Vamos lá! Foi muito legal gravar esse vídeo porque, além de estudar um pouco mais sobre o tema, além do que eu já sabia, eu pude refletir ainda mais sobre o meu lixo. E esse é um ponto muito legal, interessante de separar nosso lixo para reciclar, porque a gente consegue se dar conta do que a gente tem consumido, de quais marcas a gente tem consumido e a quantidade que a gente tem consumido de cada produto e também de forma geral, Porque muitas vezes quando a gente está comprando no mercado ou quando a gente está consumindo os produtos no nosso dia a dia, às vezes a gente não se dá conta se tem uma marca que prevalece ou se a gente está consumindo grandes quantidades de algo ou pouca quantidade de outra coisa que a gente queria consumir mais. Então é um momento mesmo de você entrar em contato com o seu consumo, de você cair a ficha mesmo, você poder refletir sobre isso. Então foi um exercício bem interessante para fazer, que eu fiz durante a gravação desse vídeo e que eu te convido a fazer também. Eu vou começar explicando o que é a reciclagem. Então, como eu falei, esse vídeo vai ser um completão e eu vou tentar trazer o máximo de informações possíveis, mas de uma forma resumida. Então, eu vou começar pelo começo mesmo, para a gente entender o que acontece nesse processo. E o processo de reciclagem envolve a quebra do material que está sendo reciclado em pequenas partículas ou derretido, para que ele possa ser remontado, seja em um novo produto igual ao que ele era antes ou servindo como matéria-prima para outros produtos diferentes. Então, o melhor material vai ser o que tem um ciclo de vida maior, ou seja, um material que consegue ser mais vezes quebrado em partículas menores e reformulado, refeito, não sei uma palavra exata para poder falar sobre isso. Mas isso, que consegue ser quebrada e consegue ser novamente transformado em um novo material. O alumínio, por exemplo, ele pode ser reutilizado infinitamente, então o ciclo de vida do alumínio é infinito. Porque o que acontece? Já que o material ele é quebrado em partículas pequenas e refeito, muitas vezes esse processo de quebrar em partículas e juntar novamente é como se você fosse quebrar em pequenos pedacinhos e vai colar ali tudo de novo, claro que num processo industrial, mas esses materiais eles tendem a ir perdendo qualidade, Eles vão ficando mais gastos, vão ficando mais frágeis, não vão durando mais tanto quanto uma matéria-prima nova, recém-feita. Mas o alumínio, assim como o vidro, ele pode ser quebrado, derretido e refeito infinitas vezes. Então, esses materiais sempre serão os melhores porque eles não viram lixo, eles podem ser sempre reutilizados. Por conta desse processo de quebrar em partículas menores para gerar nova matéria-prima, é que os materiais eles não podem ser reciclados juntos, porque cada tipo específico de material vai conseguir virar uma matéria-prima específica. Então, por isso que a gente tem que separar e não dá para ser reciclado. O vidro com o papel, colocar tudo ali numa coisa só e reciclar junto. O papel com o alumínio com o vidro, enfim. Por isso que tem que ser feita essa separação. Inclusive, os tipos de plástico são reciclados separadamente. Sabe aquele númerozinho que vem no plástico, geralmente no fundo das embalagens? Então, aquele número é muito importante porque cada número daquele diz respeito à posição daquele plástico, do que é feito aquele plástico, e eles também são reciclados separadamente. Se você achava que plástico era uma coisa só, ponto, então agora você já sabe que não. Então vale a gente ficar atento a isso quando for comprar. Eu vou falar mais pra frente sobre cada tipo de plástico, sobre cada material, para você entender melhor, rapidamente, resumidamente, mas sempre fique atento a isso. Os materiais, eles são separados de acordo com cada tipo. Sempre vale lembrar que não se recicla lixo reciclável sujo. Por isso a gente tem que deixar nossas embalagens limpas, lavar nossas embalagens ou limpar as embalagens, se não for necessário lavar. Tanto para não atrair mau cheiro, não atrair bichos, mas também porque o processo de reciclagem ele só pode ser feito se não tiver nenhuma contaminação por qualquer coisa que seja. As embalagens elas têm que estar limpas.
Fora que a gente tem que considerar que são pessoas que fazem a coleta e que fazem a triagem desse material reciclável. E eu acredito que ninguém queira entrar em contato com algo sujo, com algo podre ou com algo que fede. Então pode não ser você, mas pense no próximo também que vai estar fazendo essa função. Como que eu faço aqui em casa? As embalagens, por exemplo, saco de pão, eu não preciso lavar, eu só abro a embalagem e sacudo para poder sair as migalhas de pão que ficam dentro da embalagem. Então isso ok. As coisas que não precisam ser lavadas, você pode simplesmente limpar e colocar no seu lixo, na sua cesta de lixo, onde quer que você coloque, onde quer que você separe o seu lixo reciclável. Mas as embalagens que precisam ser lavadas, eu costumo usar quando elas acabam o que tem dentro, eu passo uma água e deixo na pia. Quando eu tiro um tempo para lavar a louça, eu também lavo essas embalagens. Eu deixo as embalagens secando na pia, assim como a louça. Quando as embalagens secam, eu pego essas embalagens e eu coloco no meu cesto de lixo, que é o que eu tenho aqui, um cesto de lixo reciclável. E eu deixo lá até o cesto encher, pego aquele cesto, separo em caixas de papelão e levo para o ponto de entrega voluntário da prefeitura, que é como funciona, como que eu faço aqui comigo. Outras opções que você pode ter, caso você prefira, em vez de ter um cesto de lixo só para todas as embalagens, que é o que eu faço, você pode, se você tiver espaço e se você preferir, ter uma lixeira para cada tipo de material, que aí você só recolhe cada lixeira e dá o prosseguimento para o seu processo de reciclagem. Ou ao invés de lixeira, você pode ter caixas de papelão, que é ainda melhor. Uma caixa de papelão para cada material. Porque aí você só precisa, quando você for entregar ou levar o seu lixo reciclável, você só pega a caixa, já está separada por material e ainda é uma caixa de papelão, ou seja, também é reciclável. Não é uma sacola plástica que você vai provavelmente colocar na sua lixeira e que o plástico, a sacola plástica, ela não recicla. Então, é sempre melhor optar pelo papelão, que é o que eu faço aqui no final das contas. Coloco tudo no lixo, numa lixeira e depois eu separo nas caixas de papelão e aí é o melhor caminho. Depois que você já separou o seu lixo, como que você vai fazer para entregar ele para uma cooperativa ou para algum lugar que vai dar a destinação correta, né? Vai realmente realizar a reciclagem desse material. Então, algumas opções são: o que eu faço é levar para um ponto de entrega voluntária chamada de PEV, mas que na sua cidade pode chamar de outra forma, porque aqui é mantido pela prefeitura, geralmente são mantidos pelas prefeituras de cada cidade, então pode ser que na sua cidade o nome seja diferente, mas aqui em Salvador se chama PEV, tem vários espalhados pela cidade e são pontos que as pessoas levam o seu lixo reciclável. Os funcionários, eles fazem a separação desse lixo e eles entregam, eles têm parcerias com cooperativas que vão lá buscar esse lixo. Então eu não entrego diretamente uma cooperativa, eu entrego para esse ponto e esse ponto faz a distribuição entre as cooperativas aqui da cidade com quem eles têm parceria, com quem a prefeitura tem parceria. Então essa é uma opção que você pode recorrer de você mesma e levar o seu lixo. Isso é você buscar, se você não for de Salvador, ou se você for de Salvador também, você pode pesquisar, caso seja de Salvador, PEV Salvador, e aí você vai conseguir ver os locais que você pode entregar. Ou se você não é de Salvador e aí não se chama PEV, você pode pesquisar por pontos de entrega de lixo reciclável, centrais de entrega de lixo reciclável, e que provavelmente você vai achar alguma aí onde você mora. Eu defino um período para levar meu lixo, que deveria ser de uma semana, mas eu sempre enrolo, então da última vez eu acho que ficou mais de um mês armazenando esse lixo, o que gera bastante briga aqui em casa. Mas o certo é você definir um período semanal, quinzenal e levar esse lixo para o ponto de entrega. 2. Você pode entrar em contato com cooperativas ou com empresas que fazem a coleta domiciliar do seu lixo reciclável. Tem algumas empresas e cooperativas que fazem a coleta por bairro, então você pode se inscrever e tem um dia, um horário fixo que eles vão coletar esse lixo, então você se responsabiliza a entregar nessa data e nesse horário. Eu não sei muito bem como funciona, eu não sei se tem cobrança de taxa, não sei como é que funciona o processo, porque eu nunca participei de algum desses. Eu acho uma ótima forma, porque não é apenas o seu lixo que está sendo reciclado, mas você incentiva, né, caso você vá procurar uma empresa, uma cooperativa, para vir buscar no seu prédio, você também está estimulando que os outros moradores, que seus vizinhos também se insiram nesse universo, né, e que tenham uma maior facilidade para reciclar. Eu estou no caminho de buscar, de passar da primeira para a segunda opção,
porque eu quero justamente incentivar os moradores do meu prédio a também reciclarem o seu lixo, ou para quem já recicla ter essa facilidade. Existe um aplicativo chamado Cataqui, onde os catadores e cooperativas se cadastram com contato e com localização. Então você pode ver quem aí trabalha ou quem passa mais perto de onde você mora ou de onde você fica. Você entra em contato e aí fica até mais fácil você saber um lugar mais próximo para você levar o lixo, ou até para a pessoa ir buscar na sua casa. E também é uma opção muito válida. E a terceira opção é bem legal, é bem interessante. Geralmente, empresas de energia de cada cidade possuem projetos de troca de material reciclável por descontos por alimentos ou por serviços. Aqui em Salvador, a Coelba realiza um programa desses que você leva seu lixo reciclável e você pode trocar por descontos na sua conta de luz ou por alimentos. Qualquer pessoa pode estar fazendo essa troca. Existem 3 containers espalhados pela cidade, locais fixos. No site da Coelba você consegue ter acesso a um cronograma mensal e que praticamente cada dia da semana existem outros containers espalhados por bairros diferentes e que você pode se organizar no período que está mais perto da sua casa, você ir levar seu lixo, você ter esse desconto ou você trocar pelo alimento que você quiser. Então vale aí você pegar essas 3 opções que existem e ver o que se encaixa melhor no seu interesse e na sua rotina e começar a colocar em prática. Agora sobre as características de cada material. E gente, peraí, enquanto eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo, me veio uma pergunta: como é que a gente não aprende na escola, como não é ensinado nas escolas essas informações que eu tô trazendo aqui, que são coisas básicas da nossa vida em sociedade, né? Nosso lixo. Eu até perguntei, falei sobre isso lá nos meus stories, então se você ainda não me segue nas outras redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo na descrição como que você me acha, o link para cada uma. Por lá eu faço postagens, eu posto nos stories, a gente discute alguns temas mais rápidos que eu faço IGTV, pautas mais rápidas de serem tratadas do que esses vídeos longos aqui. Então já te convido a me seguir nas outras redes. Aproveita que você está aqui e já coloca aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Por que nas escolas a gente não aprende informações tão essenciais para viver em sociedade? Mas sim, o vidro. O ciclo de vida do vidro é infinito, então ele pode ser reciclado infinitas vezes sem perder a qualidade. No processo de reciclagem do vidro, ele é quebrado em pequenas partículas, derretido e juntado com uma nova matéria-prima para formar uma nova embalagem ou produto. Sim, ele é juntado com uma matéria-prima nova, mas com esse processo de reciclagem é economizado pelo menos 70% da matéria-prima nova. Então, é utilizada uma nova matéria-prima, mas existe uma economia de 70% pelo menos de um material que seria extraído, explorado da natureza e que a gente vai estar usando recursos que já estão aí rodando no mundo, que já estão sendo utilizados. Como eu falei dos tipos de materiais diferentes, os vidros de cores diferentes também são reciclados separadamente. E aí vale você saber se informar do lugar que você vai levar o seu lixo, o seu vidro reciclável, como que funciona a organização deles. Então, para mim, como eu levo para o ponto de entrega voluntário, eu levo todos os meus vidros juntos e lá eu acredito que eles façam uma separação para as cooperativas. Não sei como é que eles se organizam internamente, mas eu posso levar esse vidro, eu separo o vidro dos outros materiais, mas os vidros, independente do tipo, eu entrego todos juntos. Cabe você ver cada lugar, como é que eles vão aceitar. Por exemplo, se você simplesmente joga o vidro naqueles containers que tem na rua, né, de lixo reciclável, provavelmente pode ser que cada container de vidro aceite uma cor diferente, então também vale ficar atento a isso para não misturar os tipos de vidro, que mais uma vez isso pode impossibilitar todo o processo de reciclagem daquele material que está lá, porque é como se tivesse contaminado. E eu ressalto aqui para não juntar vidro quebrado com vidro inteiro. Claro que o vidro quebrado ele tem a mesma capacidade de reciclagem do vidro inteiro, mas como eu falei, que são pessoas que fazem o manuseio, a triagem desses materiais. Caso seja visto, seja percebido que aquele conjunto de materiais oferecem algum risco, eles podem descartar aquilo por inteiro. Então também certifique do lugar que você vai entregar, se aceita um pedaço de vidro quebrado ou o que você pode fazer. Eu indico você sempre sinalizar, deixar bem sinalizado e separado
dos seus outros materiais recicláveis, dos seus vidros inteiros, que aquele pedaço ou que aquele conjunto ali de vidro, eles estão quebrados para que as pessoas consigam diferenciar eles dos demais. Papelão ou papel, até porque papelão é um tipo de papel, só que junto em várias camadas para ficar mais grosso. E o ciclo de vida desse material é de até 5 vezes quando bem utilizado, bem conservado. Mas, por ser feito de uma fibra natural, né, a celulose, esse material ele é mais facilmente decomposto e ele pode ser até compostado. Então, tem essa vantagem. Mas uma questão é que, como eu sempre reforço aqui, o lixo reciclável ele não pode estar sujo para ser de fato reciclado. Então, o papel ele tem mais essa chance de absorver sujeira e gordura, por exemplo, caixa de pizza é de papelão, geralmente, né, as pizzas vêm dentro de papelão, mas aquela gordura da pizza, quando passa para o papelão, ele já não pode mais, não consegue mais ser reciclado, porque aquela gordura, ela não consegue mais ser retirada daquele material, então ele vira lixo, mas como eu falei, ele pode ser compostado. Eu já tinha terminado de gravar o vídeo sobre reciclagem, mas ontem eu pedi uma pizza e quero mostrar uma coisa para vocês. Olha essa solução. Para poder preservar a caixa de papelão, eu imagino que seja isso, né? Colocaram esse papel manteiga aqui. E claro, né, que não ficou 100%, mas acredito que essa caixa ela possa sim ser reciclada mesmo com esse pouquinho aqui. E só por conta de uma folhinha desse papel. Mas achei uma ótima solução, porque a caixa é um material muito maior, né? Então vale muito mais a pena reciclar, conseguir reciclar a caixa de papelão. E essa pizza, gente, é simplesmente uma pizza vegana de calabresa deliciosa. Só pra gente ver que existem formas de pensar para poder preservar os materiais, garantir a reciclagem. E esse é até um motivo que me faz muitas vezes pensar e repensar antes de pedir comida, antes de pedir delivery, porque vem em várias embalagens, seja de isopor, de plástico ou de papel. O de plástico menos mal, porque é só a gente lavar, né? Mas o isopor e o papel, o isopor não deixa de ser também um tipo de plástico, eles têm essa característica de absorver mais a gordura e isso sim impossibilita que esse material seja reciclado, fora o gasto com delivery, fora a pegada ecológica, fora vários outros pontos. Então eu só peço comida quando eu realmente estou com muita vontade ou quando é extremamente necessário. É uma coisa que eu evito fazer na minha rotina, até porque eu não gosto de gastar esse dinheiro. Agora, o super polêmico plástico. Como eu falei, o plástico ele é reciclado por categoria. E as categorias do plástico são aqueles numerozinhos que ficam nas embalagens e que tem que ter em todas as embalagens. Então vale você sempre conferir antes de comprar e dar preferência para os números 1 ou 4. Pois é, a gente acha que é só estar lá, olhar a prateleira, escolher o produto e levar para casa, mas também faz parte de ser um consumidor consciente, a gente está atento ao tipo de embalagem que a gente está levando para nossa casa e que a gente está consumindo e que a gente está pagando, porque, claro, a gente não paga só pelo produto que está ali dentro da embalagem, mas a gente também está pagando pela embalagem, então nada mais justo e certo do que a gente também se atentar à embalagem que a gente está pagando por ela. Então, falando resumidamente sobre cada tipo de plástico, vai do 1 ao 7. O 1 são aqueles plásticos transparentes, geralmente das garrafas PET, e eles têm um alto índice de reciclagem. O 2 são os plásticos coloridos, geralmente das embalagens de shampoo, de condicionador, até as sacolas plásticas, elas entram também nessa categoria. Eles são mais difíceis de serem reciclados por conta da coloração que é colocada ali na composição desse material. E também, sim, as sacolas plásticas, elas são recicláveis, mas pela reciclagem ela ser por peso, é muito difícil conseguir agrupar uma quantidade relevante de sacolas plásticas que vá valer a pena ser reciclada, né? Então juntar para poder ter um peso considerável para poder colocar no processo, entrar no processo de reciclagem. Tem a dificuldade do peso e tem a dificuldade da tinta, da coloração que está na composição desses materiais. Fora que, ou seja, já entra aí a questão do shampoo e do condicionador que eu falo aqui. Usa shampoo e condicionador sólido, usa shampoo e condicionador em barra, porque você não tem que se preocupar com a embalagem,
mesmo que você pense, Eu uso shampoo e condicionador líquido, mas eu coloco a minha embalagem para reciclar. não é porque você está colocando para reciclar que esse material ele vai de fato ser reciclável. Então aqui você já está vendo que existe a dificuldade de reciclar esse tipo de embalagem por conta da cor que é utilizada na composição desse tipo de plástico. O terceiro tipo é conhecido e é o PVC, que é o plástico utilizado para as tubulações aí de casa, né, de calha, e também alguns produtos alimentícios, como os potes de maionese. Geralmente eles são feitos de PVC, que é um plástico mais duro, e são recicláveis, mas o processo de reciclagem acaba sendo muito mais custoso, muito mais caro do que fazer um novo produto, ou seja, simplesmente não é reciclado. O quarto tipo é o PEBD, que foi o primeiro tipo de plástico inventado, então tem a composição bem mais simples do que os outros, as moléculas elas são bem mais simples, então também a reciclagem é um processo mais simples de ser feito, que está presente em diversas embalagens, peças de computador, brinquedos, também vai ter aí uma reciclagem mais fácil. O quinto tipo é o PP, que também é um plástico mais duro e é utilizado para fabricar as tampas de garrafa ou também as embalagens de iogurte. E aqui eu abro a observação de que também é importante separar as tampas dos frascos que elas tampam. Então, por exemplo, separar as garrafas PET das tampas e daquele lacrezinho, porque os tipos de plástico, eles são diferentes e às vezes, né, por ser uma grande quantidade de lixo reciclável, os funcionários, as pessoas que fazem essa triagem não vão ficar tirando tampa por tampa, eles simplesmente vão descartar aquela sua embalagem. Então vale você fazer isso na sua casa, que é uma quantidade muito menor. Eu já vi várias pessoas que têm vidrinhos e caixinhas que vão juntando essas tampas, e para poder juntar uma grande quantidade, você vai estar garantindo, vai ter uma garantia a mais de que aquele lixo, que aquela embalagem vai ser de fato reciclada. Fora que eu já vi também muitas iniciativas, muitos programas que recebem essas tampas para poder castrar animais ou fazer programas sociais, por exemplo. O sexto tipo é o PS, que é um plástico que ele pode ser utilizado na forma sólida ou de espuma. É o conhecido isopor. E ele está presente nos talheres descartáveis, no próprio isopor que a gente conhece, nos cabides e nos potes de margarina. Esse plástico, sim, ele é reciclável, mas mais de 90% da sua composição é ar. Então, isso torna o processo de reciclagem desse material muito difícil, muito caro e que poucas empresas e cooperativas se interessam em fazer, porque é uma logística que acaba não valendo muito a pena. Porque vamos pensar aqui, como a reciclagem é feita por peso, quantas bandejinhas de isopor eu vou precisar juntar para ter um peso relevante para fazer o processo de reciclagem. E aí eu vou ter que juntar imensidões de bandejinhas de isopor. Eu vou ter que armazenar em algum lugar que vai gastar muito espaço. Para o processo de transporte, da onde fica armazenado, para a usina de reciclagem, eu vou precisar transportar isso em um caminhão, seja lá onde for. Então eu vou precisar de muitos e muitos caminhões enormes para poder levar bandejinhas de isopor ou o que quer que seja desse material, para poder chegar na indústria e reciclar uma parcela muito pequena, porque isso é formado basicamente de ar. Acaba não valendo a pena e simplesmente não é feito. Se eu não me engano, só existe uma cooperativa, uma empresa aqui no Brasil que faz a reciclagem desse tipo de material. E por último, o sétimo tipo, ele nem tem uma denominação específica, porque ele simplesmente é um conjunto de todos os materiais que não se encaixam nas categorias anteriores. Eu acho ótimo isso. A gente não tem onde encaixar, então a gente cria uma categoria em que a gente encaixa os que não se encaixam e que nem deveriam existir. Então, pela minha concepção. Nessa categoria se encaixam os CDs, os pacotes de biscoito ou de salgadinho, por exemplo. As embalagens de salgadinho de biscoito geralmente é plástico com alumínio e fica muito difícil de fazer a separação desses materiais. Então, nessa categoria, é realmente os materiais que estão ali de uma forma que eles não conseguem ser separados e, por isso, eles não são recicláveis. E vale destacar esses 7 tipos, só realmente o sétimo ele não é considerado como reciclável, mas como a gente sabe que não é simplesmente por poder ser reciclável que de fato será, porque precisa ter interesse do mercado, precisa ter um custo que vale a pena para que as cooperativas, para que as empresas se interessem em fazer
as pessoas precisam separar e entregar seu lixo para essas cooperativas. Então é um longo processo que não necessariamente pelo material poder ser reciclado ou até por você separar na sua casa e entregar numa cooperativa que aquele material de fato será. Um processo bem complexo de ser analisado e por isso você não deve consumir se garantindo no processo da reciclagem. Antes de comprar, você deve pensar se aquilo é realmente necessário e a reciclagem não deve ser a sua primeira opção, deve ser a sua última. E por fim, vou falar da Tetra Pak, também conhecida como as caixas longa-vida, que são embalagens que possuem 6 camadas, plástico, papel e alumínio, mas apesar de serem diferentes materiais juntos, esses materiais eles são feitos de uma forma que eles conseguem sim ser separados e eles são recicláveis. Essa embalagem ela é 100% reciclável, só que ela não é reciclada para formar novas embalagens Tetra Pak, mas elas são utilizadas na produção de outros materiais, como canetas, parafina e telhas. Algumas informações importantes e relevantes de serem ditas. Plástico biodegradável não é reciclável, é compostável. Materiais combinados são mais difíceis de serem reciclados. Sempre o material deve estar limpo. Ser reciclável não significa que será de fato reciclado e por isso apenas cerca de 3% de todo o lixo do Brasil é reciclado. O mais importante de tudo, de todas as informações desse vídeo, o mais importante é: pense antes de consumir. Não se garanta na reciclagem. Repense os seus hábitos de consumo para você nem precisar se preocupar com essa questão da reciclagem, porque você nem vai ter gerado esse lixo no primeiro lugar. E essas foram algumas informações, um resumo bem resumido de coisas que eu achei importantes e relevantes de serem faladas para quem está começando a reciclar ou para quem quer entender um pouco mais. Eu aprendi várias coisas que eu ainda não colocava em prática na minha rotina de reciclagem. Enquanto eu escrevia o roteiro, eu gravava esse vídeo, então achei bem interessante. Espero que tenha te tocado, te ensinado algo e que você comece a colocar em prática ou até a aperfeiçoar a sua rotina de reciclagem na sua casa e na sua rotina. E agora eu deixo vocês com a minha rotina separando lixo para vocês verem como que eu faço bem vida real, como que eu faço a reciclagem do lixo, o estoque desse lixo, armazenamento, como é que eu levo, onde eu levo, como funciona, vai estar tudo aí. Hoje é dia de organizar todo o lixo reciclável aqui de casa e levar para o ponto de entrega voluntária, que é um PEV, da Prefeitura aqui de Salvador, que é como hoje se encaixa melhor na minha rotina. Eu tenho procurado outras opções que se adequem melhor, que eu não preciso me deslocar, ver se alguma cooperativa pode passar aqui no meu prédio, até para outros apartamentos daqui também poderem reciclar o seu lixo, passar a reciclar quem não recicla, ou para quem já recicla ter essa opção mais fácil também, para que a gente consiga espalhar essa ideia. E por enquanto eu recolho o lixo, deixo armazenado aqui em casa. O certo seria deixar por uma semana, toda semana eu ir levar nesse ponto de entrega voluntário, mas eu confesso que eu fico enrolando para levar, então eu fico juntando uma quantidade bem maior do que eu deveria de lixo aqui em casa, que não é lixo, né, de matéria reciclável. Resolvi mostrar para vocês como que eu faço, como que eu separo o meu lixo, como que eu armazeno. Então hoje estou aqui, vou trazer o lixo pro meu quarto, não é onde eu faço a separação. O cesto, né, que eu vou colocando esse lixo reciclável, que fica na minha área de serviço, ali na minha cozinha. Mas lá o espaço é muito estreito, então não daria para filmar. Então eu vou trazer o cesto para cá e eu vou mostrar o passo a passo como que eu faço a separação do lixo, que é bem tranquila. Vou ilustrar aqui rapidamente, falar rapidamente como eu faço para vocês conseguirem visualizar. Primeiro de tudo, eu busco comprar o menos possível o que não tem jeito ou o que eu acabo comprando no plástico ou em embalagens recicláveis de qualquer tipo. Tudo tem que ser limpo. Mas, por exemplo, saco de pão. Eu não preciso lavar o saco de pão, eu só preciso abrir ele, tirar ali os farelos que ficam dentro e eu já coloco no meu cesto de lixo do lixo reciclável. Precisa lavar o que fica sujo de comida, por exemplo. Pote de iogurte. Terminando de comer o iogurte do pote, eu encho de água e eu deixo na pia. Quando eu for lavar os pratos, eu deixo no fundo da pia, lavo os pratos e aquela espuma que vai saindo da lavagem, ela vai passando pela matéria reciclável que tá ali no fundo da pia
Depois eu só enxago, se eu precisar eu passo a bucha ali por dentro, lavo e deixo secando na pia. Quando já tá seco, eu tiro essas embalagens da pia e eu coloco no meu cesto de lixo reciclável. Deixo ali acumular, como eu falei, o certo seria toda semana eu fazer essa separação. Mas é o que não acontece, vocês vão ver que tem bastante lixo aqui em casa. Então acho que tem mais de um mês que eu não faço essa separação, então vai ter bastante coisa. Eu vou armazenando tudo nesse cesto que eu tenho na minha área de serviço. Depois, quando eu defino, amanhã eu vou levar pro ponto de entrega voluntário. Então, eu vou, passo no mercado, geralmente quando eu já tô na rua, eu vou, aproveito, passo no mercado e geralmente nos mercados tem disponíveis caixas de papelão. E essas caixas de papelão, elas ficam geralmente embaixo do caixa, na saída quando você passa para poder pagar suas compras. Alguns mercados, que é o caso do que eu vou mostrar aqui no vídeo, eles têm um ponto, um lugar em que eles deixam essas caixas disponíveis para quem quiser. Eu, no caso, eu chego no mercado e eu simplesmente pego as caixas e levo. Então, não tem nenhuma cobrança, não tem nada. Eu prefiro a caixa de papelão porque é um material que será reciclado junto com o lixo que eu tô levando. Eu não vou precisar usar uma sacola plástica que não será reciclada para um lixo reciclável. Então, é mais de pensar aí na cadeia como um todo. Então tá, fui no mercado, peguei as caixas de papelão, eu chego em casa e eu separo o meu lixo, que tá dentro do meu cesto, que tá todo misturado. Eu não necessariamente precisaria fazer essa separação, porque nesse ponto específico, nesse ponto de entrega que eu levo, eles fazem a própria separação lá. Mas se a gente pode fazer isso, a gente já pode adiantar o trabalho de alguém, então não tem por que eu não fazer. Eu já levo ali nas caixas, de cada caixa de papelão é um tipo de embalagem diferente. Tem lugares que são aqueles lixos, aqueles containers que já falam vidro, plástico, metal, alumínio, que já tem essa separação. Então você não pode jogar tudo junto e misturado, né? Você precisa realmente fazer essa separação anteriormente. Então, de qualquer forma, eu recomendo que você faça essa separação, mas for um grande trabalho para você, se você realmente não quiser fazer isso. E no lugar que você leva, eles fazem essa separação, então também é uma escolha. Eu recomendo que você faça essa separação antes, para poder, pense aí, né, que você vai estar ajudando alguém, ajudando o trabalho de alguém ser mais fácil, porque imagina a quantidade de recicláveis que esses trabalhadores não recebem todos os dias. Depois que eu faço a separação das caixas, eu coloco as caixas no meu carro e eu levo para esse ponto de entrega, deixo lá e volto para casa e começo tudo de novo. Vou mostrar o passo a passo para vocês de como que eu faço. Plástico, isopor, calma, aqui isopor e embalagens de plástico com alumínio aqui.
eu falei sobre a caixa de pizza, de que ela não pode ter não pode estar engordurada, né? Então aqui no caso até não tem gordura, mas ela tá suja, tá vendo? Então eu vou precisar limpar de qualquer forma, já separei ela aqui. Só que essa caixa, ela tem algumas questões, né? Porque tá vendo que, ó como ela reflete, ela tem uma camada de plástico, por isso também que ela pode não estar engordurada, né? Porque o papel ele não absorve. Como aqui tem esse alumínio por dentro. Eu não sei se isso é papel ou se isso é plástico, mas provavelmente isso não recicle, porque não sei se vai dar pra tirar essa camada. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Ó, tá vendo que tá arranhado aqui? É porque é como se fosse uma película, ó, de plástico que tem aqui dentro. Eu acho que isso não recicla. De qualquer forma, eu vou colocar junto, mas acho que não vai dar. Esse daqui não recicla. E é isso daqui que temos agora. Vou mostrar como ficou. Então, os dois lixos estão vazios, lembrando que eram os dois lixos e uma caixa, essa caixa aqui que estava cheia de lixo. Então, os lixos estão vazios agora. E aqui é o que não pode ser reciclado. Aqui como eu separo. Essa caixa aqui são as coisas de papel. Então, tudo de papel, papelão, tá tudo nessa daqui. E aqui eu coloquei, improvisei uma divisória. E aqui são as coisas que tem alumínio. Então, aqui essas embalagens de plástico com alumínio dentro. Eu coloco tudo aqui junto. Eu não sei se tudo isso será reciclado ou não, mas eu separo, né? Porque
espero, na expectativa de que seja, mas já tô levando tudo separadinho. Aqui eu coloquei o isopor com as latinhas de alumínio, tudo que é alumínio tá aqui. E o isopor também separado. Vocês estão vendo que é tudo por categoria, né? Tudo aqui, uma coisa não tá misturada com a outra, mesmo que esteja na mesma caixa. Dá pra ver que os materiais, eles estão bem separados. Aqui são as garrafas de plástico e garrafas de vidro. E aqui é tudo de plástico. Essa caixa aqui toda só com coisas de plástico. Aqui são coisas que são recicláveis, mas que eu preciso limpar. Então, essas garrafas aqui de azeite, elas estão sujas. Esse creme aqui tem creme dentro, tá vendo que até a tampa, ela tá assim. Isso daqui eu vou colocar junto com alumínio. Essa caixa de pizza que eu já falei, essa coisa de pão aqui que também tá sujo. Esse plástico aqui, eu acho que ele é muito fino para ser reciclado. Mas de qualquer forma, ó, ele tá sujo, então era uma planta, tá sujo de terra. Eu vou limpar, então essas coisas aqui, elas são recicláveis, mas eu preciso limpar. E aqui, vou mostrar pra vocês que não é reciclável. Ó, outro negocinho desse, também vou botar aqui no alumínio. Outro também. Bom, o que temos aqui? Cupom fiscal não é reciclável. Adesivos de forma geral não são reciclados. Aqui era um pedaço de papel filme, ou plástico filme, sempre falo papel, mas é plástico filme, não é reciclável. Adesivos de forma geral, aqui outro plástico filme também não é reciclável. Isso daqui também não é, porque ó, essa fita, tá vendo que ela tem esse nylonzinho aqui, que é plástico. Adesivos não são recicláveis, então essa parte aqui toda não será reciclável. Esse plástico também aqui é muito fininho para ser reciclado. Plástico não recicla, rolha não recicla. Isso daqui é como se fosse um alumínio, né, eu acho. Não sei se é reciclável, mas é muito pequenininho, eu acho que não. Uma coisa que não é reciclável, remédio. Isso daqui a gente devolve, junta uma quantidade e leva nas farmácias, que as farmácias aceitam. E elas têm que fazer logística reversa, elas próprias têm que reciclar esse tipo de material aqui. Esse daqui que tá plástico com papel, então é muito difícil de tirar isso, também acho que não é reciclável. Esse rótulo aqui que é muito fininho, também não é reciclável. Coisas assim, né, tipo lacres e tal, isso é muito pequeno também para ser reciclado. E lâmpada, claro que não, né? Lâmpada a gente tem que dar outra destinação. E basicamente é isso. Ai, cansei. Dando só mais uma geral. Então temos 4 caixas aqui, um lixo de um mês. Teve, eu acho que um pouco mais de um mês. Tiveram épocas que eu fiquei sozinha em casa, tiveram épocas que teve 2 pessoas aqui em casa e tiveram épocas que tiveram 3 pessoas aqui em casa. Lembrando que a gente tá fazendo todas as refeições em casa, tudo a gente tá fazendo em casa. Esse papel aqui eu achei, tava no lixo, mas eu achei ele muito bom. Eu vou com certeza usar isso pra alguma coisa. Tava precisando de um papel assim pra fazer um mural. Vou reciclar ele na minha própria casa. Mas enfim, esse daqui é o resultado. Vou limpar essas coisas, colocar elas aqui de acordo com a categoria de cada uma. E vou levar lá pro ponto pra poder reciclar. Eu peço o seu like nesse vídeo e também compartilha para que mais pessoas entendam como que funciona esse processo de reciclagem, por que ele é importante, como que separa o lixo e também, né, já colocar a reflexão na cabeça de mais pessoas de pensar antes de consumir, não esperar consumir para pensar em reciclar. Então, compartilha, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal que ajuda muito. Espero que esse conteúdo sempre chegue a mais pessoas. Eu tô sempre aberta para receber sugestões de temas de vídeos sobre sustentabilidade, sobre hábitos sustentáveis, sobre rotina sustentável, informações, reflexões que te interessem, que você queira ver por aqui. Me conta aqui sempre, o espaço dos comentários tá aberto para isso. Até semana que vem. Tchau!